Queridos companheiros, companheiras da nossa Casa Espírita Cristo Redentor, dando continuidade às nossas reflexões doutrinárias, continuaremos ainda por necessidade de forma virtual, devido ao isolamento social do qual estamos vivenciando. E hoje faremos a leitura e a reflexão que traz o livro Jesus no Lar, Neo Lúcio, com o tema A Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se a trevas e à miséria que viviam, e muitos anos permaneciam mergulhados. Quando, iluminado irmão de raça, por lá passou e falou da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção, mas lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior que se acostumaram nas trevas, poderiam recobrar o contato da luz, avançando na direção da Cidade Santa. Porém, a maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que era impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, apenas um moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou em si próprio. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros da experiência sublime, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. E mesmo sendo tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que exigiu a bolsa. Como não possuía dinheiro, deixou escravizar pelo malfeitor durante 5 anos sucessivos e reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, e assim restituiu-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a sua jornada, ansioso em alcançar o templo divino, o seu propósito maior. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas,
um dia, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas suas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram. Livre, seguiu o ideal de atingir o santuário sublime e prosseguiu na marcha. Porém, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censura, que somente denunciam a inferioridade, então estará em condição de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Linda mensagem, linda e profunda. Acredito que a própria história e a elucidação do Mestre por si só nos explica e nos faz despertar. Para a nossa jornada redentora, precisamos nos conscientizar que não será num toque de mágica que seremos felizes, que entraremos nos reinos dos céus. Não posso eu acreditar que estamos num conto de fadas, que a qualquer momento encontraremos nossa alma gêmea e desabrochará o amor, ou que ganharemos na loteria ou conseguiremos um trabalho que, além de me trazer realização profissional, ganharei muito e muitos recursos, bastante para fazer fortuna e comprarmos o que quisermos, sonharmos ou nos darmos por satisfeito quando acreditarmos que todos me aceitarão se eu possuir uma beleza padrão, uma beleza industrial, resultante de cirurgia plástica, ou qualquer outra que eu entre no mundo das fantasias, desse mundo materialista, desse mundo de fantasias, de prazeres mundanos, de prazeres momentâneos. E precisamos então entender que não é assim que seremos felizes e adentraremos nesse reino celestial. Nada disso acontecerá. Aliás,
Pode até acontecer, mas não seremos verdadeiramente felizes simplesmente por esses episódios em nossas vidas. Então, nunca será, nem mesmo nunca existirá o toque de mágica em tomarmos uma pílula da felicidade e seremos felizes e adentraremos nesse reino que o Mestre nos trouxe como sendo o nosso principal objetivo na nossa caminhada. Então, Jesus nos traz essa história para que a gente não se engane mais com o que é preciso para que possamos fazer a nossa jornada ser de redenção. O Mestre nos traz a vida deste cego para nos lembrar que a nossa felicidade não é deste mundo e nos conscientizar que a construção da nossa felicidade consiste na caminhada, no processo, na verdadeira jornada da redenção, através do esforço individual, e que é preciso descobrir qual a direção precisamos fazer os esforços para construir essa felicidade. Precisamos nos lembrar que todos nós, igualmente, fomos criados simples e ignorantes. Saímos da multidão, do povoado dos cegos, porque éramos todos simples e ignorantes. Saímos na sombra do desconhecimento, cegos pela incapacidade de vermos a luz dos ensinamentos, sem capacidade de discernir para fazermos escolhas conscientes e, a partir de então, termos início à nossa jornada e, como meta, alcançarmos nossa evolução moral, nossa evolução ética e a nossa evolução espiritual, através das nossas várias, diversas existências. E o que traz isso? Na própria história contada. Na própria história, nós podemos interpretar como novas e diversas encarnações os caminhos onde o cego enfrentou lobos e víboras, a caverna em que pegou o mel silvestre e a prisão do vilarejo em que ficou aprisionado. E a todos os obstáculos que enfrentou, manteve-se firme na sua proposta de encontrar o lugar sagrado, que poderemos entender então como o reino de Deus prometido pelo Mestre, que são os mundos felizes. A cada prisão, como se fosse a cada existência, a cada oportunidade, a cada reencarnação, o cego soube exercitar a fraternidade e expressar a alegria. Em cada circunstância, continuou empenhado em busca pelo seu lugar sagrado. Ele tinha um propósito, controlou prováveis ímpetos de resistir ou de reagir, despertou assim nele o semeador do bem. Aproveitou as oportunidades para demonstrar a boa vontade, o amor, a fé e a tolerância. E por sempre ter atitudes verdadeiras e convincentes, sempre recebeu a liberdade, porque ele não pregava, ele agia, ele tinha atitude e as suas atitudes eram convincentes. Em cada experiência vivida, o espírito do cego exercitou seu aprendizado, fortalecendo-se como discípulo fiel aos ensinamentos da luz divina. Foi fiel ao Evangelho, à Boa Nova, transformando-se em espírito mais depurado e assim expiando em cada experiência todas as suas mazelas, suas imperfeições, que são as suas fragilidades. Ao final, o seu empenho permitiu alcançar a condição de espírito puro e teve como moradia o reino dos céus, os mundos felizes. E assim, como o cego da história,
precisamos hoje vivenciar o princípio da nossa iluminação. Como cego e como espíritos que somos em processo de aprendizado, nós precisamos buscar o nosso autoconhecimento. Porque o princípio da nossa iluminação só acontecerá com autoconhecimento. Mas como eu me autoconheço? Eu preciso, para me autoconhecer, reconhecer as minhas fragilidades e as minhas necessidades. Identificando essas fragilidades e essas necessidades, eu preciso buscar a minha autotransformação através dos exercícios, do exercício dos ensinamentos oferecidos pelo Mestre na Boa Nova. O que ele nos traz de exemplo e o que ele nos traz como meta: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí, esse autoconhecimento fará com que eu possa aproveitar. E eu preciso então estar atenta para que eu possa aproveitar todas as oportunidades oferecidas nas mais variadas situações que cada dia me é oferecida. E essas oportunidades que são situações que me dão a cada vida, a cada existência. No meu dia a dia, certo? Com o convívio com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus desafetos, com os meus companheiros de trabalho, com os meus, com os meus conhecidos e os desconhecidos. Situações que a cada dia me oferece como um corpo debilitado, ou limitado por uma doença, ou uma deficiência grave, ou uma situação de perda de entes queridos, ou dificuldade com escassez materiais, dificuldade na vida financeira, e tantos outros e outros e outras situações em que vivenciamos diariamente, em vários, com certeza, em vários momentos nossos. O convite de Jesus é muito claro nessa mensagem. É que é preciso começar nossa jornada redentora hoje, já, imediatamente, com a situação e na posição que estamos. Se ainda estamos no vale dos cegos, é aqui que a gente tem que começar. Se estamos nos deparando com as víboras e os lobos, é agora que nós precisamos começar. Se estamos prisioneiros de um malfeitor, de algo que me está me deixando presa, de eu me libertar, de eu ser quem eu sou, é agora que eu preciso começar. Em qualquer situação do qual eu me encontre na vida, com qualquer dificuldade, com qualquer limitação, com qualquer problema, com qualquer doença, qualquer que seja a situação, a jornada redentora já passou do tempo de começar. Tem que ser agora, imediatamente. E primeiro, para eu começar essa jornada, eu preciso reconhecer a minha própria cegueira. Quais são as minhas fragilidades? E querer ver a luz libertadora. Como? Como o mestre falou, aplicando os remédios indicados nos mandamentos divinos. Foi isso que ele falou na mensagem, na resposta, na elucidação. Aplicando os remédios indicados nos mandamentos divinos. Quais são esses remédios dos ensinamentos? A Boa Nova, que nos traz, nos apresenta a verdadeira vida, é a vida futura. E depois que eu reconhecer a minha própria cegueira, meu segundo passo é superar as minhas próprias limitações a partir do momento em que eu me vejo
como indivíduo que eu preciso me melhorar a mim, melhorar a minha pessoa, o meu ser, na condição do qual eu estou mergulhado. Terceiro, reconhecer que algumas ou muitas circunstâncias da vida não estão sob o meu controle. Por isso, eu preciso aceitar e aprender a lidar como sendo o melhor recurso que hoje eu tenho para caminhar, aproveitando todas as oportunidades de servir, agindo do bem indistintivamente, ainda mesmo aos próprios desafetos. Quarto, após isso, esforçar para agir e não só reagir às circunstâncias que a vida nos apresenta. Quantas vezes no nosso dia a dia nós apenas reagimos a uma situação, reagimos a uma ação que vem para nós. Nós precisamos aprender a agir, aliado ao nosso conhecimento que a doutrina nos ensina, persistindo sempre no bem. E quinto, é não perder tempo com lamentações, com reclamações ou censuras, que somente denuncia a nossa inferioridade. Precisamos, para desenvolver, aproveitarmos para desenvolver a resignação e fortalecer a nossa fé, disciplinando o nosso trabalho incessante pela paz e pela alegria, não só minha, mas a paz e a alegria de todos que estão ao meu redor. Eu preciso ser verdadeiramente um instrumento do bem. Sabemos que a jornada redentora é um processo longo. Não é nessa que nós vamos conseguir essa redenção. Serão várias outras necessidades de reencarnação. Porque é um processo longo e não costuma ser fácil, mas exige de nós, e nós precisamos ter disciplina, discernimento e muita confiança nas nossas escolhas, convicção do que queremos e de convicção de estarmos no caminho reto, empenho e ação, atitude no prosseguir com nossas melhores intenções, no atingimento de um estágio mais saudável, mais iluminativo, de esperança e de paz interior. É imprescindível a tomada de decisão agora. Aplicar a disciplina no exercício dos mandamentos do Mestre, com determinação, com convicção e fé, firmamos os nossos passos no caminho da nossa redenção. Precisamos pisar firme, com determinação, firme com convicção, firme com fé. Que tenhamos presente na nossa jornada o exercício do amor, o exercício do silêncio interior, o exercício da aceitação de que o Pai sabe o que é melhor para nós e que tudo que nos oferece é objetivando nossa evolução. Então, nós precisamos ter essa aceitação e falar: o limão que eu tenho hoje, eu preciso fazer a melhor limonada, porque é o máximo, é o presente divino que Ele me oferece para que eu me transforme, para que eu pise firme e vença a mim mesma. E assim, para findar, faço o convite a todos nós, a mim e a todos vocês. Sejamos conscientes, pois, como abraçamos a nossa missão, é que determinamos o tempo que permaneceremos neste processo, pois só dependerá tão somente de nós. Afinal, já nos orientava o Mestre em Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Então, o convite é que façamos a nossa parte,
Vamos deixar de ser cegos e seguir o exemplo do jovem da história, consciente, esperançoso, de atitude e de muita confiança. Que a paz do Senhor nos envolva, envolva os nossos familiares, envolva os nossos amigos, envolva todos os doentes que estão em hospitais, toda a equipe médica, toda a equipe de frente que trabalha incessantemente contra esta pandemia. Abençoai, iluminai, despertai os nossos dirigentes. Envolvei a cada trabalhador da nossa casa, que possamos, cada um, no nosso pedacinho, contribuir em vibrações de amor, de paz, doando a energia que nós tenhamos para contribuir um pouco mais de leveza, de amor, do bem para o nosso planeta. Se conosco, Mestre, agora e para todo sempre. Que assim seja.